Fala, meu gás nobre! Tudo pizza? Mais uma aula de Química com o professor JP. E hoje vamos trabalhar a quarta função inorgânica de nome óxidos. Tudo bem? A gente já tem trabalhado outras funções inorgânicas, ácidos, hidróxidos ou bases, e agora entra o grupo de óxidos, né? Claro que estamos sais também, né? E as derivadas e reações de neutralização entre ácido e base, além de todo o balanceamento de equação química com os coeficientes estequiométricos, né? Foi muito bem tranquilo, né? E hoje nós vamos fazer uma aplicação sobre os óxidos. Então, vem comigo, presta bastante atenção nesta aula sobre óxidos, e nós vamos fazer aqui várias demonstrações e classificações desses óxidos no nosso cotidiano. Para começar, turma, todo óxido, ele é binário, ou seja, formado por dois elementos químicos. Então, óxido, ele é binário, só pode ter dois elementos químicos. Nós também temos sais com dois elementos químicos, temos ácidos com dois elementos químicos, tudo certo? E óxidos com dois elementos químicos. Mas qual é o diferencial das demais substâncias? É porque os óxidos contêm como principal elemento o oxigênio. O próprio nome já fala, óxido, que vem de oxigênio. O outro elemento pode ser metal ou ametal, certo? Né? Além do hidrogênio, que pode estar ali formando óxidos ou até mesmo peróxidos, que a gente vai ver em detalhes. Então, o principal elemento químico dos dois é o átomo de oxigênio. Você lembra que o gás oxigênio é de qual família? Dos calcogênios. E se tem 6 elétrons na camada de valência, precisa de 2 elétrons imediatamente para se estabilizar. Né? Ou que se liga com metal, ou que se ligue com não metais, para formar o quê? Uma ligação estável, uma substância estável. Então, veja só, óxido binário, 2 elementos, o principal elemento desse conjunto é o átomo de oxigênio, já sabemos que o NOx é 2-. Além disso, os óxidos são classificados vou te mostrar aqui a classificação dos óxidos. E aí nós vamos conhecer uma por uma, tudo bem? Então, veja, primeiro, um óxido de caráter ácido. Por que de caráter ácido, JP? Porque ele é derivado de um ácido. Tudo pizza? E de preferência, né? De preferência, os oxiácidos, porque contém átomos de oxigênio, né? Porque nós vamos submeter os ácidos a uma desidratação de moléculas de água, né? Claro, para obter óxidos de caráter ácido. Então, esse óxido ele vai se comportar como um ácido. Então, ele vai ter caráter ácido, porque vem de uma desidratação de moléculas de ácidos inorgânicos, de oxiácidos. Então, exemplo aqui, nós temos dióxido de enxofre, gás carbônico, trióxido de enxofre, temos aí os óxidos de nitrogênio com algumas diferenças, né? Então, são óxidos que derivam de ácidos oxiácidos, né? Melhor dizendo, né? Assim também temos os óxidos básicos. Esses óxidos básicos, eles têm caráter básico. Não é uma base, é um óxido oriundo de uma base. Então, o que é que eu tenho? Base, eu tenho metais, com exceção do hidróxido de amônio, que tem aquele grupo molecular. Então, quando eu desidrato, tiro uma molécula de água, vai formar óxidos básicos, ou alcalinos. Óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de potássio, principalmente os metais da família alcalinos e das alcalinos terrosos. Óxidos neutros ou indiferentes. O nome já se fala. Óxidos neutros ou indiferentes são aqueles que não vão reagir nem com ácido, nem com base e muito menos com água. Então, eles são neutros. Quem são eles?
monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio, N2O, porque de 2, né? Nitrogênio. Anfóteros, óxidos anfóteros, ele tem comportamento ora ácido, ora básico, porque ele vai reagir tanto com ácidos, formando sais e água, reação de neutralização entre ácido e base, né? E se ele é um óxido anfótero, como esses citados aqui na frente, eles vão reagir com ácido e vão formar sal e água. Ora, o mesmo óxido anfótero, ele vai reagir com uma base, formando o quê? Sal e água. Então, ora eles vão ter comportamento ácido, ora vai ter comportamento básico. Mas é o mesmo ácido, o mesmo óxido, perdão, com comportamento duplo, de ácido e básico. Certo? Então, se ele tem comportamento ácido, ele vai reagir com uma base. Se ele tem comportamento básico, ele vai reagir com um ácido. Então, ele vai estar formando sais e água. A gente vai ver detalhadamente cada óxido desse. Mistos ou óxidos duplos. São aqueles óxidos, né? Quando aquecidos, eles se decompõem em dois novos óxidos, formados pelo mesmo elemento químico. Como, por exemplo, eu tenho aqui Fe3O4. Tetróxido de triferro. Aí você aquece esse óxido e ele se decompõe em dois novos óxidos. Então, ele é formado a partir de dois óxidos que estão ali, como se diz, intrínsecos, que quando aquecidos se decompõem, eles se reaparecem. Então, a gente fala que é um óxido duplo ou misto. Duplo porque dois óxidos diferentes, com o mesmo elemento químico, a partir de um óxido duplo, que originou dois novos óxidos. Como, por exemplo, também tem aqui embaixo o óxido de chumbo, né? Vocês estão vendo lá embaixo lá que tem o composto aqui, ó, de chumbo também, Pb3O4. Formou dois novos óxidos, o monóxido e o dióxido de chumbo, tá? Aí nós temos que analisar que tem o chumbo, que tem o chumbo 2 e o chumbo 4, né? Que é aquele elemento de transição, que tem as cargas oscilantes por ser de transição. Ora tem carga 2, ora tem carga 4. São metais de transição. E também o Mn3O4, que é o manganês, óxido de manganês. Então, tem esse complexo aqui, que quando é aquecido, ele se decompõe em dois novos óxidos com o mesmo elemento químico de manganês. Então, turma, analisando para esse quadro aqui, você percebe que os óxidos, eles podem ser classificados em ácidos, bases, neutros ou indiferentes, anfóteros, duplos ou mistos. É um óxido, quando aquecido, se decompõe em dois novos óxidos. Daí o nome de ser duplo. E aqui os peróxidos, água oxigenada, né? Peróxido de potássio, peróxido de sódio. Enfim, o que é que te leva ao grupo de peróxido? O peróxido, ele tem carga 2 menos e um 2 fixo, ó, diferente do óxido. Ele tem carga bivalente negativa. O óxido lá em cima, ele tem carga 2 menos. O oxigênio para se tornar óxido. E o peróxido, ele tem a carga menos 2, como o óxido, só que tem um 2 a mais, tá? Então, isso aqui caracteriza o grupo do peróxido. Ficou claro para vocês? Então, óxido, 2 menos. Peróxido, além do 2 menos, tem fixo um índice 2 átomos de oxigênio. E aí formam-se os compostos chamados peróxidos. Um exemplo disso aqui, ó, você tem o peróxido de sódio, peróxido de hidrogênio. Né? Esse 2 aqui, você viu que ele desceu, formou H2. O menos 2 que estava lá em cima, desceu, formou 2 no pé do sódio, através das ligações iônicas. E aqui você veja que tem óxido de sódio. Aqui é o peróxido de sódio. Dá uma olhada para esse 2 aqui, ele é fixo. E aqui é 1, ó.
Não tem o número 2. Então, você começa já a fazer as suas análises. Quem são óxidos de caráter ácido, básico, neutro, anfótero, mistos, e quem são os peróxidos. Nós vamos apagar, fazer uma transição, e aí a gente volta explicando como trabalhar com os óxidos de caráter ácido para vocês. Beleza? Não se esqueça que os óxidos, eles são binários. O principal elemento desses dois é o átomo de oxigênio. O outro elemento pode ser metal ou não metal, tá? Mas que tem que constar o elemento oxigênio, isso tem que aparecer, para ser considerado, classificado como óxido. Aí vem a classificação, ó. Vamos conhecer aqui, ó. Óxido ácido. Beleza. Se é um óxido ácido, vai originar de quem? De um ácido. De um ácido. E todo ácido, você sabe que é um composto molecular. Tudo pizza? Então, todo ácido ele é um composto covalente, tá? Ele não tem participação de metais. Então, quando fala óxido ácido, nós vamos ter apenas o que no composto? Metais. E aí, veja só o que é que nós vamos aqui demonstrar para você. Vamos pegar o ácido sulfúrico. Então, veja só, relembrando nomenclatura de ácido. Olha um ácido padrão aqui com final ico. Ácido sulfúrico. Beleza. É um ácido forte. Aí você começa a aplicar o teu conhecimento das propriedades dos ácidos que a gente já vem trabalhando em aulas anteriores. Tudo bem? Então, veja só. Vamos tirar uma molécula de água. E estou fazendo o que a gente chama de uma eliminação ou uma desidratação ácida. Se nós estamos fazendo uma desidratação ácida, estamos... Porque o ácido sulfúrico, você vai ver como que ocorre a reação para a sua formação, né? De uma maneira bem simples, prática. Ácido sulfúrico, interessante. A quantidade de hidrogênio é os átomos de hidrogênio, porque senão vai continuar sendo ácidos e ácidos, até perder seu último hidrogênio por reação de ionização. E neste caso, nós queremos igualar o número de átomos de hidrogênio, aqui H2, SO4. A água já tem 2 átomos também de hidrogênio. Beleza. Então, vou cortar o que é de igual. Ó, veja só. 2 átomos de hidrogênio, corto com 2 átomos de hidrogênio. Então, você está fazendo o quê? Uma simplificação, certo? Você está pegando lá e simplificando. H2 com H2, corta. 0. O que é que sobrou? SO4 menos 1 aqui, ó, da molécula de água. Olha o que é que sobrou. Trióxido de enxofre. E aí? Formou um óxido. E esse óxido, ele tem caráter ácido, porque ele vem de um ácido, como diz a regrinha. Ele origina de um ácido. E então, é um óxido que tem comportamento covalente, porque tem a participação de metais. E quem são eles? Oxigênio e enxofre. Então, qual é o nome da fera aqui que você tem? Ó? Trióxido. Trióxido por quê, Jota? Porque você tem 3 átomos de oxigênio. Então, você fala tri. Se fosse 2, di. Se for 1, mono. Se for 4, tetra. Se for 5, penta. E aí, hexa. E você vai fazendo toda a sua parte de prefixos, né? E aí, o enxofre. Trióxido de... Escreve o nome do elemento. Enxofre. Qual é o contrário da subtração? Qual é o contrário da subtração? Não é a soma? Então, eu posso fazer o contrário. Eu posso somar para obter de volta quem? O ácido de origem.
como se fosse uma prova. Então, você tem, ó, trióxido mais H2O. Olha você fazendo a reação. E aí, o que é que você obteve? Um óxido de caráter ácido. Presta atenção, aqui, ó, óxido de caráter ácido. Olha só, SO3. Aí, se você quer formar o ácido de origem, você adiciona quem? Água. Se você tirou uma molécula de água, faz favor de devolver a molécula de água. Aí você vai ter uma ionização, né? Você vai ter uma reação de síntese, na verdade, né? Porque vai ser água em contato com óxido de caráter ácido, ele nela. Então, eu tenho um recipiente com água e coloco o ácido, coloco o óxido. E aí eu vou ter uma formação de composto. Olha só, se vai formar ácido, tem que começar com quem? Hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio você está vendo aqui? 2. E o restante você coloca na frente, faz favor. Ó, é o S e o O. E conta a quantidade de oxigênio. Aqui tem 3. Aqui tem mais 1. Então, 3 com mais 1 oxigênio, olha o total. H2SO, 4. Ó, chuchuzinho, já era, pai, ó. H2SO4. O que é que você formou? Ácido sulfúrico de volta. Você obteve o ácido sulfúrico. Gente, assim você faz para os demais oxiácidos que forem aparecendo. Você tem que igualar o número de átomos de hidrogênio. Escreve o nome, desidrata, adiciona água, forma ácido de volta. Então, esses são os caminhos que nós temos que percorrer, beleza? Então, se ele é um ácido sulfúrico, muitos autores também vão dizer que esse cidadão obtido, ele vai ter o nome de anidrido, tá? Cai muito nos nossos exercícios. Anidrido sulfúrico. Sulfúrico. Então, escreve-se a palavrinha anidrido sulfúrico. Ou trióxido de enxofre. Você que vai escolher qual nome você quer colocar. Tudo bem? Só que o anidrido significa que é um óxido sem água. É um óxido desidratado. Porque ele veio de uma molécula de ácido. Então, o resultado aqui, ó, SO3, posso dizer para você que é o trióxido de enxofre ou anidrido sulfúrico. O que é que eu carrego? O nome do ácido padrão. Tá certo? Nas aulas de ácido a gente trabalhou isso. Então, o que é que eu vou ter? Anidrido. Significa que é um composto desidratado. SO3, tá aqui. Sulfúrico. Vem do ácido sulfúrico. Então, quem é o anidrido sulfúrico? É o SO3. Aí, se você não lembra que é o SO3, faz favor. Anidrido sulfúrico. Você vai lembrar do H2 e SO4. Tira uma molécula de água e forma o anidrido sulfúrico. Tá feito. Olha aí. Então, você desidrata, hidrata. Desidrata, hidrata. E aí você forma óxido, forma ácido. Forma óxido e forma ácido. Por meio da eliminação ou desidratação intramolecular de ácidos. Principalmente os oxiácidos. Tudo pizza? Então, vamos jogando aqui, ó, vários tipos de ácidos. Aí você basta saber nome dos ácidos. Olha só esse cara aqui, ó. H2CO3. Cá para nós. O nome do cara é o ácido carbônico. Olha o ácido padrão com final ico. Querido, tira uma molécula de água, faz favor. Ó, já tem a quantidade de hidrogênios iguais. Se são iguais, eu posso simplificar os hidrogênios. Regra, igualar. Se não tiver, multiplica pelo número que iguala o número de hidrogênios, tá? Ou procura ferramentas. Sobrou um carbono, oxigênio, 3 tira 1, aqui tem 1 oxigênio. 3 menos 1 dá 2. Então, você formou o quê? Ó, dióxido de... isso aqui você já vem trabalhando muito na geografia, né? Gás carbônico, diz que é um dos responsáveis pelo efeito estufa, o aquecimento global, toda queima de materiais, né?
principalmente os fósseis, vão liberar para a atmosfera toneladas, né, de gás carbônico. Então, ele recebe o nome dióxido de carbono, recebe o nome mais comentado no dia a dia, gás carbônico, também conhecido como gelo seco, cai muito nas provas de química, nos vestibulares. Gelo seco é gás carbônico, não é água sólida, dizer que o gelo é água, né? Não, gelo seco. Às vezes você leva o pensamento para a água, né? Enxugar barra de gelo. De jeito nenhum. Enxugar pedrinhas de gelo, né? Não é isso, gente. Gelo seco, pelo amor de Deus. Aqui é gelo seco, é gás carbônico. Ele é gás. Ele pode passar para o estado sólido e o sólido passar para o estado gasoso. É processo de mudança de estado físico, sublimação, né? Muito usados em shows, né? Coloca-se naquele palco, aquela caixinha, né, que você vê o cara lá pisando, bombando aquela caixinha elétrica lá, e saindo aquele gás e chamando a atração no palco, vamos chamar o cantor tal agora e tal, e aquela fumaça toma de conta do palco e multidão. Aquilo ali, gente, é gelo seco, em outras palavras, gás carbônico, que está sendo o quê? Exalado, porque está aumentando a temperatura, que vai de sólido para gasoso, então eu tenho reações endotérmicas, né? Processos endotérmicos. Absorve energia, né, devido a um aumento de temperatura. E aí muda o estado físico, sem passar pelo intermediário, que é o líquido, né? No caso, o processo aqui de gelo seco. Outra coisa que tem gelo seco e gás carbônico, que são os mesmos termos, né? A mesma substância. Aqueles carrinhos de picolé, tem 4 placas dentro dos carrinhos de picolé. É barra de gelo ou é gás carbônico sólido? Gás carbônico sólido. Imagine se fosse água sólida numa temperatura dessa do dia. Derreteria em questões de hora. E aí você ia ter picolé nadante lá dentro, né? Mas aí o que é que acontece? Aquilo ali, você tem gás carbônico sólido, que tem um ponto de congelamento muito baixo, que impede que ela se derreta ao longo do dia. Vai voltar para a sorveteria com as placas do mesmo jeito. Tudo bem? Então, isso é gelo seco, ou gás carbônico, ou dióxido de carbono, ou anidrido, vou escrever aqui em cima, tá? Para fazer a reação depois de síntese, ou anidrido carbônico. Toda vez que eu escrevo anidrido, pessoal, toda vez que eu escrevo anidrido, é porque o ácido, ele é padrão, com final ico. Só escrevo anidrido quando o ácido tiver final ico. Ácido oxigenado padrão. Tá? Se você for analisar o NOx aqui, aquela aula nossa de NOx, aqui o hidrogênio é mais 1 vezes 1, 2. Mais X menos 6. Quando o elemento central apresentar NOx 4, ele tem final ico. Trabalhar com final ico, você vai ter que analisar final ico. E aí você pode fazer a reação de síntese mais água. Se você desidrata, pessoal, você pode somar de volta a molécula de água, tá? Você pode somar com a molécula de água, que vai obter o ácido de novo, ó. Correto? Se você tirou aqui uma molécula de água, você pode fazer o contrário, somar a água com o gás carbônico produzido, e vai obter o ácido de volta. H2, C, 1 mais 2, O3. Esse aqui é o ácido carbônico, por quê? É o ácido da chuva que Deus manda para nós. E aí? Você está tendo reações de quê? Síntese, juntando duas substâncias e formando uma só. Então, você aplica aqui a reação de síntese ou de adição, né? Adição ou síntese. Você vai sintetizar duas ou mais substâncias em uma só. E, neste caso,
gás carbônico está na atmosfera, vapor d'água está na atmosfera, e lá em cima acontece a reação química desses compostos e forma um ácido carbônico. E aí Deus manda para nós na forma de chuva, né? Ácido carbônico. Então está caindo uma chuva ácida. Por isso que nós temos, né, estudado chuva ácida. Só que no Tocantins, por exemplo, nunca teve registro de chuva ácida, porque não temos grandes polos industriais, por mais que tenha uma frota de veículos que emitem CO2, só que por ter catalisadores, a quantidade é diminuída, né? Muitas indústrias que têm usam seus filtros nas chaminés, fazendo com que lance para a atmosfera uma quantidade mínima. Tudo pizza? E aí o que acontece? Se você vai para a região sudeste, aí lá a chuva é ácida. Por quê? A quantidade de toneladas para a atmosfera de CO2, de SO3, que vem do ácido sulfúrico, vai formar esses ácidos muito perigosos, que é o ácido nítrico, ácido carbônico, ácido sulfúrico, e vai derretendo o mundo, derretendo monumentos históricos, acidificando o solo, despigmentando a clorofila dos vegetais. As estátuas, elas são destruídas, corroídas pela acidez, e a nossa pele em contato com essa chuva, câncer. Então a gente foge, né? Prefere ficar isolado para não ter que pegar uma chuva no couro. E aí a gente vai tendo problemas de dermatologia. Tudo por conta dos gases que são lançados e às vezes não pensam na consequência. Fica a dica, tá? Química verde, é muito importante estudar química verde. E aí você tem gás carbônico com vapor d'água formando um ácido carbônico, uma chuva ácida, só que com um pH muito próximo de 7. Um pH na casa de 6,5. Então não é tão ácida comparada a uma chuva lá no Sudeste, que o pH é na casa de 3, na casa de 4, na casa de 2, pH 2. E aí é uma chuva ácida mesmo, porque você tem uma alta concentração desses gases dispersos na atmosfera. E aí causa muitos problemas de saúde, tá? Tanto para nós quanto para os vegetais. Então, aqui, pessoal, você trabalha muito a questão contextualizada. Ácido carbônico menos água forma dióxido de carbono, com vários nomes. Dióxido de carbono pode formar o nome conhecido gás carbônico, que a gente elimina pelo processo da respiração, aí vem todas umas equações químicas envolvidas. Pode ser também chamado de gelo seco e anidrido carbônico. Só usam o termo anidrido quando o ácido for padrão com final ico. Aí você tem o anidrido, que significa composto que foi desidratado. Anidrido significa composto sem moléculas de água. Certo, pessoal? Então, mais um ácido que vocês vão conhecendo. Ácido carbônico, eu tiro uma molécula de água e formo óxido. Aí vem a pergunta, Jota, o que é que vai acontecer quando o número de hidrogênios não se igualarem? Esse aqui é o ácido nítrico. Olha, mais um com final ico. Aqui é carga mais 1, aqui é x, aqui é menos 2. Se você aplicar, vai ficar 1 mais x menos 6, que é igual a 0. Então, olha só o que é que você tem. Átomo central, NOx, tem essa manha aí. E é um elemento químico da família fosfórico, arsênico, entendeu? Antimônico, e assim por diante. Então, vamos lá. Esse é o ácido nítrico. Se ele é um ácido nítrico, opa, eu já posso ter a obtenção lá do óxido, que ainda não sabemos, de anidrido nítrico. Acrescenta-se o termo anidrido, e pega o nome do ácido de origem e coloca no final.
Só falta agora vir quem é o óxido. Quem será o óxido? Então, olha só aqui que beleza. Menos H2O. Aqui é aonde ocorre uma análise. A quantidade de hidrogênio da água é 2. A quantidade de hidrogênio do ácido é 1. Então, para igualar a 2 átomos de hidrogênio, você já sabe, eu vou ter que multiplicar os átomos do ácido por 2. Todos por 2, para ficar igual ao número de hidrogênio. Então, esse ácido aqui, você multiplica todos os elementos, todos os átomos por 2. H2. Vamos colocar aqui, H2. N2. O, 3 vezes 2, 6. Então, você multiplicou todos os átomos por 2. Tudo isso para igualar o número de hidrogênios da água. Quantidade de átomos de hidrogênio do ácido da água tem que estarem iguais para poder simplificar e cair fora e sobrar óxidos binários. E aí eu venho com a molécula de água. Aqui faço isso. Será que agora dá para cortar os átomos de hidrogênio? Sim. Corta 2 de cima com 2 de baixo. Elimina. Sobrou quem? Copia quem sobrou. N2. N2, só tem um N2, né? Então, N2. O quê? 6. Tira um aqui, ó. Olha o que é que você tem. N2O5. Formou um óxido binário. Um óxido de caráter ácido, porque ele está vindo do ácido nítrico. Então, quem é o anidrido nítrico? O anidrido nítrico é o N2O5. E qual o nome, assim, quimicamente? Uai, quimicamente, vamos lá. 5 é pente. Pentóxido. Pentóxido. Porque o pente significa 5. Óxido. De, a preposição de. Agora, quantos átomos de nitrogênio você está vendo? 2. Então, você vai dizer o quê? Nitrogênio. Pronto. Já era. Está escrito. Ou você fala anidrido nítrico, ou você fala pentóxido de nitrogênio. Tem que ter essa pausa aí para você não achar que esse D é o de 2 átomos de nitrogênio na molécula. Molecular, né? Essa é molécula molecular, são ametais. O e N são ametais. Conforme nós estamos partindo lá dos caráteres ácidos. Óxidos ácidos. Então, queridos, N2O5 ou é anidrido nítrico ou é pentóxido de nitrogênio. Aí você tem um óxido ácido. Pode reagir com moléculas de água e formar o ácido de origem. Aí você fala, como? Aqui, ó, você pode ter isso aqui, ó, dá analisada. N2O5 mais H2O. Setinha. E vamos ver o que é que vai acontecer. Tá? Eu obtive o óxido. Obtive o óxido aqui com vocês. Está lá escrita a nomenclatura desse óxido. E agora, vamos tentar montar o ácido. Todo ácido inicia com hidrogênios. Então, hidrogênios. Quantos? 2. N quanto? 2. O quanto? 5 com mais um daqui, 6. Você aprendeu na matemática que tudo pode ser simplificado, né? Quanto na medida do possível, pelo mesmo número. Certo? Então, vamos simplificar tudo por 2. Então, divide por 2, divide por 2, divide por 2. Então, vai ficar HNO. 6 dividido por 2. Muito bem. 6 dividido por 2 é 3. Então, você voltou ao ácido de origem. Olha lá que chique. Então, você anda desidratando. Ó, lembrando que eram 2 hidrogênios aqui e 1. Tive que multiplicar todos os átomos por 2, para dar isso aqui, H2, N2, O6. Tirei a molécula de água. Pá, pá.
cortou, sobrou esse pentóxido de dinitrogênio. Quando você coloca para reagir com uma molécula de água que você tirou, você adiciona a mesma molécula de água, soma tudo. Se deu números, H2N2O6 não é igual aqui, ó, HNO3. Simplifica por 2. 2 por 2, 1. 2 por 2, 1. 6 por 2, 3. Então, você forma o ácido de origem. Ácido nítrico, tá? E anidrido nítrico ou pentóxido de nitrogênio formado. Tranquilo? Isso ácidos. Quando for básico, vai ser feito o mesmo esqueminha tirado de bases de arranjo. Mais um aqui para você ficar pensando comigo, ó. H3PO4. Aqui você fosfórico. Ácido fosfórico, ao final, hipo. Tá? Aqui você tem carga mais 1. Você sabe que o hidrogênio é carga mais 1. O P eu não sei, e aqui é menos 2. Se você for resolver a carga, 3 mais x menos 8, igual a 0. X é igual a mais 5. Átomo central com NOx 5, final vai ser ico. Então, você tem ácido fosfórico, né? Fosfórico. Querido, aí você vem com a molécula de água e coloca aqui debaixo para desidratar. Aí você encontra problemas. O número de hidrogênios não são iguais. Você vai procurar igualar. O número de cima são 3 átomos de hidrogênio e 2 átomos de hidrogênio para água. Você multiplica com os mesmos números, só que invertido. Olha aqui o macete. Aqui é 3, então eu vou multiplicar por 2. Aqui é 2, eu vou multiplicar pelo 3. Certo? Para você igualar o número de hidrogênio, então a própria água carrega o número de hidrogênio que multiplica o de cima. O ácido contém o número de hidrogênio que multiplica a molécula de água embaixo. Que vai dar 6, 6. E segue programação. Ó, 2 vezes 3 vai ser H, 6. P, aqui é 1. Vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Igualou, ó. Oxigênio, 3 vezes 1, 3. Loucura, loucura, loucura. Corta esses 2 átomos aqui, ó, de hidrogênios. Esses 6 átomos de hidrogênio. 6, 6, 0. Aí copia. T2, que sobrou, ó. Ó, 8. Tira 3, sobra 5. 8 menos 3, sobra 5. Já era. Quem é esse cara? Anidrido fosfórico. Então, pode ser esse nome aqui, Jota? Pode. Você carrega o nome anidrido seguido do nome do ácido que você partiu dele. Ácido fosfórico, anidrido fosfórico. Mas, se você quiser adicionar água, olha só o que é que você vai adicionar. Você já tem aqui a água, 3 moléculas de água. Então, você vai usar essa aqui, ó. Você não vai colocar só H2O, porque você não tirou uma molécula. Você usou 3 moléculas para tirar a quantidade de água dentro do ácido, né? A quantidade de hidrogênio que está ali no ácido. Então, você vai usar isso aqui, ó. H6O3. E aí, isso aqui corresponde a 3 moléculas de água que você usou no início. H6, P quanto? 2. O quanto? 3 mais 5, 8. O que é que eu disse para você na transição anterior? Simplificar pelo mesmo número, todos eles. 2, 2 e 2. Então, vai ficar o novo ácido. 6 por 2, 3. P, 1. 2 por 2, 1. E 8 por 2, 4.
Olha só para onde você voltou. Ácido fosfórico. H3PO4. Então, você volta ao ácido de origem, tá? Através dessas reações que você obtém. Bem tranquilo, tá, pessoal? Então, você tem o ácido fosfórico. E o óxido obtido é o anidrido fosfórico. Ou, se tem 5, você já sabe escrever, ó, pentóxido. Pentóxido. São 2 P. P é fósforo. Então, você vai escrever de fósforo. Ó. Olha o nome aí do óxido de fósforo, né? Aí tudo é óxido de fósforo, óxido de nitrogênio, óxido de carbono. Você tem que dar o nome da quantidade de oxigênios na molécula. Se é 1 é mono, se é 2 é di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta. Aí ali eu tenho pentóxido, porque são 5 átomos de oxigênio. 2 de fósforo, então eu vou falar de fósforo. Esse di significa que tem 2 P, olhando na molécula, P2O5. É, que beleza. Então, o que nós estamos fazendo? Desidrata o ácido, nós estamos desidratando moléculas de ácido e obtendo óxidos. Aí eu pego os óxidos obtidos e somo com moléculas de água. Se foi tirado uma, é menos uma. Se foi tirado 2 moléculas de água, é 2 moléculas. 3, como foi aqui, 3 moléculas. Eu somo. Com isso, eu obtenho um ácido onde simplifico os números para se tornar irredutível e formar o ácido de origem. Isso nós temos óxidos de caráter ácido. Todo pizza, pessoal? Tranquilo, né? Essa é a parte de óxido ácido. Isso eu só faço desidratação quando for óxido ácido, porque os hidrácidos não de oxigênio da água não dá para diminuir com nenhum oxigênio O, ácido, mais um oxigênio. Aqui é X, aqui menos 2. Se resolver, X vai ser hipocloroso, tá? Hipocloroso. Olha ali, ó, deu carga mais 1 para o átomo central. O cloro aqui tem carga mais 1. E X mais 1, carga central. Final, oso, acrescido do prefixo, fraqueza. Porque aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Se fizer a continha, vai dar 0. E quando a variação do número de oxigênio menos hidrogênio for igual a 0, você tem um ácido fraco. Ok? Aí agora vamos para a desidratação do ácido, HClO, menos H2O. Não é isso? Número de hidrogênio não dá para cortar, tem que igualar. E como que eu igualo? Multiplicando o ácido por quanto? Pelo 2 da quantidade de hidrogênio da água. Fazendo a continha, você vai obter, né? H2Cl2, O quanto? 2. Menos H2O. Vou tirar. Formei um novo ácido. Corta, sobrou Cl2, O, Cl2O. Quantos oxigênios? 2 tira 1, sobra 1. Então, você obteve um óxido. Qual o nome do cara? 1 é monóxido. Quantos cloros? De cloro. E a preposição de, a de ligação, né? Monóxido de cloro. Eu vou dizer que é um anidrido
Um anidrido, não, porque o ácido padrão, ele não tem final oso. Então, não vou dizer anidrido hipocloroso. Eu vou escrever o anidrido quando o ácido for com final ico, ácido padrão, tá bom? E aí eu tenho ácido hipocloroso. Então, eu vou dizer o nome apenas aqui, ó, monóxido de dicloro. Não tirou água? Eu posso somar. Eu posso pegar a molécula de água, somar com o óxido obtido. Olha lá. H2, Cl2, O1 mais 1, 2. O que é que você faz? Simplifica por 2, todos eles. Aí você obtém e forma o ácido de origem. Ácido hipocloroso. Galerinha, ficamos por aí. Um bloco de ácidos, de óxidos ácidos. Né? Você já aprendeu que eu preciso conhecer os ácidos oxigenados mais uma vez. Vou aplicar desidratação intramolecular. Na própria molécula, eu tiro água de dentro do ácido e acabo obtendo óxidos, né? Que são de caráter covalente e de caráter ácido, porque envolve a metais. E se eu adiciono água nos óxidos, eu formo o ácido novamente de origem. Então, você faz uma ação de desidratar, uma reação de desidratação, eliminação, e para provar que o ácido vai ser formado de novo, eu aplico uma reação de síntese, de adição, e eu tiro a prova, como se fosse a prova dos 9 na subtração lá na matemática. Abraço do JP e até o próximo bloco de aulas.